Quarta reunião extraordinária da Comissão de Serviço Público, com a fala do pessoal do SISMAC. É um sindicato ou tem mais que um? Gostaria de saber. Estamos aqui, eu e a Juliana, que eu sou do SISMAC, do Sindicato do Magistério Municipal de Curitiba, sou a professora Diana Abreu, e a Juliana é do SISMUC, do Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba. Tá certo. Vamos dar início, então, com a fala da Diana. 5 minutos, Diana. Depois, então, a outra é Jane, né? Juliana, perdão. Juliana e Diana. Ok? Então, tá aberto, Diana, para você falar, e depois a gente ouve a Juliana e damos continuidade aí à nossa reunião. então nós estamos hoje aqui, né, para fazer uma manifestação a respeito do projeto que está na Câmara Municipal já desde junho do ano passado, né, que trata de agosto do ano passado, que trata de avaliação de desempenho dos servidores municipais de Curitiba, né? O projeto ele é bastante vago, ele traz, inclusive já foi devolvido para a prefeitura 2 vezes, né? Para que ela reformulasse questões que diziam respeito à própria constitucionalidade do projeto. A gente manifesta muita preocupação com essa atitude intempestiva, assim, né, de criação de um sistema de avaliação de desempenho sem escuta dos profissionais do magistério. E eu falo aqui em nome dos profissionais do magistério que o SISMAC representa, e a gente vem também para fazer uma contextualização desse período, né, que nós estamos sob a gestão Greca e a gestão da secretária Maria Silvia Bacila, né? Desde 2017, quando esta gestão assume, logo no seu início, nós tivemos um processo bastante violento, né? E violentador de direitos, né? Que foi o próprio pacotaço. Né? Nesse processo, nós vamos perder direitos em relação à carreira, em relação ao salário, em relação às condições funcionais, perdemos em termos de saúde, né? Porque o nosso ICS foi desmontado. Recentemente sofremos os ataques da reforma da Previdência, né, que vão afetar principalmente as mulheres, essa reforma que amplia o tempo para a aposentadoria, que volta a cobrar de quem já estava aposentado, né, e faz as pessoas trabalharem mais e ganhar menos, né? Esse é o teor dessa reforma que foi aprovada aqui por essa Câmara no final do ano passado. Depois, então, assim, um breve balanço da gestão Greca, nós vamos ter o resultado dessa política de austeridade nesses últimos 5 anos, contribuiu muito para o adoecimento dos trabalhadores, né? Nós temos 35% dos profissionais da rede municipal há quase 10 anos sem nenhum tipo de avanço salarial, né? Esses profissionais estão no inicial da carreira, né? Porque essa carreira está congelada. Se essa pessoa se tem uma formação de especialista, mestre e doutor, ela está com o seu salário congelado. Nós tivemos, nesse período também, 3.128 aposentadorias somente de profissionais do magistério, né? As aposentadorias dos profissionais do magistério nesse período não foram supridas por concurso público. A gestão Greca e a gestão da professora Maria Bacila não fez concurso público para profissionais do magistério.
Nós tivemos a contratação de PSS, de professores temporários, que não discuto aqui a qualidade desses professores, mas nós tememos pelo tipo de contrato, né, que são colocados esses trabalhadores. Hoje já são mais de 600 professores contratados de forma precária, que inclusive, nós vamos ter também nesse período um abandono, né, dos próprios profissionais da rede municipal, da profissão aqui no magistério municipal, porque redes que historicamente pagavam menos que o município de Curitiba, agora pagam mais. Então, a Prefeitura de Curitiba, ela precarizou, nesses últimos 5 anos, as condições de trabalho, de carreira e de salário, e fazem hoje com que Curitiba, aqui no anel, né, na região metropolitana, venha pagar salários péssimos para os seus professores. Em relação a outros municípios, como Pinhais, São José, Araucária, então, esse é o cenário que Curitiba deixa, que essa gestão Greca e a gestão da Maria Silvia deixa para os professores. Esse é o legado, né? Então, esse projeto, a nosso ver, ele é bastante temerário, né? Ele estimula a competição, ele estimula o assédio organizacional e institucional, ele poderá se tornar um modelo punitivo sem critérios, porque como está colocado no projeto, você vai avaliar comportamento das pessoas, você vai avaliar resultados, não diz que comportamento também não diz que resultados serão atribuídos ao projeto. Esse modelo, então, punitivo, aumenta as possibilidades de assédio entre os servidores municipais, né? E o que nos garante que esse projeto não tenha essas características que eu acabo de mencionar? Nada, porque os critérios, né, do projeto, os critérios de avaliação serão definidos unicamente por ato do Executivo Municipal. Então, a gente apresenta uma leitura breve das condições em que encontramos os profissionais do magistério aqui, da Rede Municipal Diana, de o seu Ensino de tempo já Curitiba. chegou a 6 minutos, eu não tenho como continuar, até porque senão eu não dou conta dos projetos que eu tenho que passar. Tá, obrigada. Eu já vou concluir, então. Conclui, por favor. Isso. Então, nós temos uma rede que é referência nacionalmente, muito por conta do trabalho que é desenvolvido pelos professores nos locais de trabalho. Então, nós repudiamos esse projeto e também imaginamos que essa Câmara possa ter uma avaliação diferente e exigir mais detalhes, exigir mais especificações do projeto. Então, muito obrigada e agradeço o espaço. Obrigado, Diana. A próxima pessoa é a Juliana. Bom dia, vereadores, bom dia, vereadora, professora Josete, Bom dia. vereadora mulher presente e a todos os demais vereadores. Sou a Juliana, coordenadora-geral do SISMUC, do Sindicato de Servidores Públicos Municipais. Represento aqui grande parte dos servidores deste município, e estamos aqui para colocar, mais uma vez, fazer uma fala sendo repetida, repetidamente, falando sobre a falta de diálogo que há entre a Câmara Municipal e os servidores dessa cidade. Nós, mais uma vez, um projeto que, como a Diana já citou, um projeto que já foi, inclusive, devolvido à Prefeitura por 2 vezes, está sendo votado agora um substitutivo geral de projeto, e nós colocamos aqui, como a Diana bem citou, mais uma vez essa falta de diálogo, mais uma vez essa falta da construção coletiva. É um projeto que vai mexer na vida funcional de mais de 25 mil servidores, como um todo, na Prefeitura de Curitiba. Então, é um projeto que precisa ser, sim, repensado, é um projeto que, há muitos anos, os servidores municipais deixaram de ser
de certa forma, julgados através de uma avaliação para, né, ter incorporado ao seu salário aquela gratificação. E agora coloca-se um projeto onde cita, né, algumas questões punitivas, algumas questões inquisitoriais dentro da escrita deste projeto. Né? É um projeto muito vago, é um projeto que ele deixa a regulamentação dele nas mãos do Poder Executivo do município, porque ele vai precisar ser regulamentado através de um decreto municipal. E a gente já viu isso outras vezes, a gente já viu isso acontecer. Infelizmente, esse mês é um mês representativo para os servidores públicos. Este mês nós completamos 5 anos daquele pacotaço, do pacotaço onde foram impostas muitas questões aos servidores públicos, e novamente traz aqui a Câmara Municipal este projeto para votação de forma acelerada, né, de forma sem o debate necessário com as categorias, né, com aqueles que serão atingidos diretamente por este projeto, que são os servidores e as servidoras públicas do município de Curitiba, que são aqueles que fazem o serviço público municipal, são aqueles que oferecem à população de Curitiba o seu melhor trabalho, a sua melhor condição. Então, esses profissionais, esses servidores não foram, de certa forma, consultados, né, pensados, para construir um projeto a ser pensado, não somente na avaliação institucional, não somente de uma forma a ser valorizado através desta avaliação. Né? Pedimos aqui para os senhores vereadores, senhora vereadora, que façam este debate, que façam realmente este levantamento, né? Que apenas esta comissão de serviço público, que ela faça esse debate com o servidor público, que é aquele que precisa ser ouvido e será o canal desta avaliação. Então, realmente, nós precisamos abrir este diálogo, nós queremos falar sobre o projeto também, nós queremos entender de que forma que será feita esta regulamentação. Esse projeto, ele deixa vago, ele deixa lacunas em aberto. E como serão preenchidas essas lacunas? Porque essas lacunas vão atingir diretamente o servidor que está no CEMEI, o servidor que está na escola, o servidor que está na unidade de saúde, o guarda municipal que está fazendo atendimento direto à população na rua dessa cidade. Nós que fazemos esse serviço público de qualidade, merecemos e precisamos ser ouvidos através da construção desse projeto. A gente precisa entender, essa avaliação, ela será uma avaliação de pares? Ela será apenas o servidor que será avaliado pela sua chefia? De que forma que vai ser pactuada esta avaliação? O projeto deixa essas lacunas em abertos e nós não temos resposta para isso. E essas são as respostas que nós precisamos ouvir. Essas são as respostas que o servidor que está lá na ponta, no seu local de trabalho, precisa entender, precisa pensar de que forma que será feita. Será construído de forma conjunta com esse servidor ou apenas será impositivo da gestão municipal? São essas pequenas coisas que a gente precisa começar a conversar sobre. Agradeço também a oportunidade, agradeço esse espaço de fala e deixamos aqui esse pedido, que os servidores sejam ouvidos, que o SISMAC seja ouvido, que o SISMUC seja ouvido, que o SIGMUC seja ouvido, que está aqui representado pelo guarda Roberto, e que a gente possa abrir este canal de diálogo com a Câmara Municipal. Obrigado, Juliana. Dizer a Juliana e a Diana que essa comissão nunca se furtou de ouvir o funcionalismo público, né? Deixar bem claro isso. Ontem, quando a vereadora Josete me pediu, prontamente eu disse: vereadora, não tenho tanto tempo, mas estou à disposição. Falei com o grupo e disse: olha, amanhã vamos receber o pessoal do sindicato para ouvi-los. Então, assim, há uma audiência pública que precisava ter sido feita, não... Sem som, vereador. Quero deixar bem claro que esta comissão não, em momento algum, foi chamada para se fazer uma audiência pública,
uma conversa. Esse gabinete deste vereador também está aberto para ouvir, né, toda a situação. O entendimento é de que, no meu entendimento, o meu entendimento é que há, sim, uma necessidade. Em qualquer ramo existe em qualquer empresa, em qualquer lugar que se vai trabalhar, tem que se buscar uma qualidade, tem que se buscar uma condição de quanto faz e do que faz, né? Isso é normal, né? O projeto está há 1 ano aqui na casa, né? Então não é um projeto que está acelerado, me desculpem, o projeto está há 1 ano indo e voltando, como as senhoras mesmo disseram, né? Então, se há alguma falha, eu não creio que seja desta comissão, e eu falo aqui em nome de todos os vereadores, ok? Mas, presidente, pois não, vereador Josete? É que nós temos aqui a presença do Roberto também. Ontem eles confirmaram conosco, eu deixei a mensaginha ali na sequência. O Roberto Vereador, é representante do a questão é que nós temos pouco tempo para todos os projetos que nós temos, vamos ter que ficar depois do horário, então, da comissão, da sessão, para poder colocar. Eu vou abrir espaço, então, de 3 minutos para o Roberto colocar alguma coisa, para a gente dar início aos projetos que estão aí. Tá, Roberto, fique à vontade. Ei, vereador, bom dia, vereadores, bom dia aos demais líderes da categoria. Nós do SIGMUC também se colocamos contrários à questão do debate. Não foi aberto o debate da forma que nós entendemos ser democrático, porque um debate, por mais que ele seja aberto há mais de 1 ano, vereador, ele precisa contemplar aquilo que a categoria está colocando. Nós entendemos que a avaliação funcional no serviço público ela é necessária no sentido de que a população ela tem que ser bem atendida por servidores que estejam devidamente valorizados. A avaliação se passa pela valorização do servidor público também. E já estamos desde 2017 com os planos de carreira congelados. Isso só nos mostra que não há diálogo por parte dessa administração. Nós entendemos que existem problemas também na questão da legalidade. Hoje, nós, servidores, já somos avaliados de forma objetiva e legal por conta dos nossos estatutos, das nossas regras, né, implicadas, inclusive, de governo federal, estadual e municipal. E deixar que abra um espaço que a gestão avalie o servidor por meio de decreto, ele fragiliza ainda mais essa questão do atendimento à população. Também entendemos que isso vai se transformar numa ferramenta de perseguição dentro da administração pública, porque qualquer empresa que trabalhe na avaliação funcional, ela também tem que se focar na avaliação da sua chefia. E em nenhum aspecto a gente percebe que há o espaço para que os servidores avaliem as suas chefias. E aí, apenas uma avaliação de cima para baixo ou lateralizada, criando um ambiente de competição, de canibalismo, onde o servidor público entenderá que isso é uma ferramenta de pressão. Também temos a questão do assédio, que é importante a gente frisar, que isso vai aumentar ainda, inclusive, a questão da perseguição dentro das instituições e também da questão da subjetividade qualitativa e quantitativa. Não tem como a gente mensurar a melhora do serviço público na área de segurança fazendo com que os servidores atinjam metas. Aí fica o nosso questionamento: será que a administração pública implicará aos guardas municipais metas de multas, metas de prisões, metas de abordagens, metas de apreensão de drogas? Será que isso não vai se transformar numa espécie de caça ao cidadão? E aí, incorrendo ainda, inclusive, o perigo dos servidores da Guarda Municipal estarem sujeitos a questionamento de abuso de autoridade, como já é de conhecimento dos vereadores, que em alguns casos as ações dos guardas estão sendo questionadas. Essa questão de proteção ao servidor público, essa questão de valorização do servidor público, ela tem que ser como premissa para a avaliação de qualquer projeto que verse sobre a avaliação do serviço público. Nosso entendimento é que precisa amadurecer o debate primeiro para depois aprovar.
Senão essa casa, infelizmente, vereador, essa casa vai se tornar, e esse é um entendimento que se tem propalado, apenas uma chancelaria da administração pública do executivo. E eu acho que diminuir algo que já está previsto em lei, com os fiscais do povo avaliando o serviço público por decreto, é diminuir o papel dessa casa, que é tão importante nesse debate. Essa é a nossa avaliação e obrigado pelo espaço, e estamos à disposição, junto com os demais sindicatos, para colocar nossos questionamentos a qualquer momento. Também, da mesma forma que o vereador colocou que não foi procurado pelos sindicatos, eu acredito que os vereadores, agora, somente nesse momento, estão trazendo à baila aí a discussão com as lideranças dos servidores. Ok, Roberto, obrigado. Obrigado. Agradeço a presença da Diana, da Juliana e do Roberto Kuss, né? A presença aqui de nos trazer essas questões todas. Eu entendo de toda a dificuldade, toda mudança ela é muito complicada, realmente, principalmente no meio como público. Continuo aqui, né, aberto a ouvi-los, se precisar vir aqui, né, uma reunião especial aqui para a gente poder ouvi-los, estou à disposição, tá bom? Quero dar continuidade, então, à nossa reunião da comissão. Vereador, pois não, vereadora? Assim, nesse sentido que eu gostaria até que a gente pudesse tirar um encaminhamento, porque realmente não houve em nenhum momento diálogo do executivo com as direções dos sindicatos. E essa preocupação que nós temos, né, de muitas coisas ficarem para ser regulamentadas em decreto, né? E como já foi dito aqui pelo próprio Roberto, né, nós sabemos da importância de uma avaliação. Todo servidor deve ser avaliado, né? O problema é quando isso não é construído de forma conjunta com os servidores e com as entidades sindicais. Então, talvez, presidente, já a gente poderia deixar amarrada uma reunião na sequência com mais tempo. Não sei se seria possível agora, mas pelo menos ao final da... Eu, a senhora, depois e o Cláudio, a gente vê uma data que possamos ouvi-los, tá? A gente faça uma reunião especial para ouvi-los, tá? O mais breve possível, antes ainda da virada porque nós temos aí apenas 3 semanas, né, para o recesso. Prometo à senhora que depender de mim aqui, e se tiver espaço, a gente faz aí essa reunião com os sindicatos para ouvi-los. Fazemos uma reunião de 1h30 aí para poder ouvi-los. Preferência, eu gostaria que fosse presencial. Essa reunião aqui, ela acaba melhor. sendo, tá? Então, daí a gente vê direitinho, convoco a comissão para a gente ouvir, fazer todas as anotações. Eu anotei tudo aqui que foi falado, mas assim, eu acho muito importante realmente ouvi-los. Agora, preciso dar continuidade realmente à comissão, pois tem alguns projetos importantes, ok? Grata, presidente. Então, vamos lá. Proposição 005323. Presidente, desculpe interromper, mas eu acho que eu tenho pedido de vistas de 2 projetos, não é melhor? Tá, perdão. Então, assim, nós temos 4 projetos, é isso, Cláudio? 8. 8? Na verdade, são 8 projetos, vereador, mas eu estou vendo aqui que não vai dar tempo de passar todos eles. Uhum. Não, mas daí nós vamos ter que, se for possível, Cláudio, depois da nossa sessão, se for possível, não sei como é que está aí também, a gente Presidente, não tem Pois não? eu, vereador Leônidas, tenho a comissão do meio ambiente já após a sessão. Entendi. Então, Tá, vereadora, quais são os projetos que a senhora quer fazer aí o pedido de vista? O 05310, de 2021. 05310 do vereador Pia Petrucciello. É esse? Isso. Tem mais um? Isso. Tem. Ela falou 2? Daí eu não sei se eles já vão abrindo ali no sistema, né? O Daniel já vai abrir ali, a senhora só... E também o 0530. 0530. 2022. Não está comigo aqui de todos os projetos, João. 0530, me ajude aí de quem é o projeto?
É do prefeito. Do prefeito, tá. Então, um do Pires e outro do prefeito, A 05. vereadora só precisa votar ali para pedir vistas no 310 Tá. e depois no 30. Já botei aqui, deve estar registrando. Isso. Agora o 30 daí. O Daniel já vai abrir o outro para a senhora pedir a vista. Ok? Podemos ir? Podemos seguir? Podemos. Ok. 0050323, iniciativa do vereador Denian Couto, de minha relatoria, regulamento do direito à publicidade, à transparência e ao acesso às informações sobre especificações dos aparelhos medidores de velocidade, bem como sobre as fiscalizações do Inmetro relacionadas a esses aparelhos. Trata-se de projeto de lei ordinário que regulamenta o direito à publicidade, transparência e o acesso às informações sobre as especificações dos aparelhos medidores de velocidade, bem como sobre as fiscalizações do Inmetro relacionadas a esses aparelhos, de iniciativa do vereador Denian Couto. O projeto de lei apresenta em sua justificativa o objetivo de permitir ao cidadão instalados nas vias públicas do município. Essa comissão acredita que o projeto busca maior transparência a respeito dos radares instalados nas vias municipais, disponibilizando as informações dos mesmos para todos que desejarem acessar. Sendo assim, o parecer é pelo trâmite regimental. Em discussão o projeto. Em votação. A votação está aqui em cima, gente. Espera aí. Vai. Estava no verso. Não, está no verso. Vamos lá. Ok? Falta um voto. Só o vereador Leônidas. Próximo projeto, falta o vereador. Foi, né? Próximo Agora projeto. Agora foi. 05210 do prefeito. Tem o voto da vereadora Josete em separado, né? Institui o programa de gestão de desempenho funcional para servidores e empregados públicos da administração municipal direta, autarquia, fundações nacional e dá outras providências. De minha relatoria. Em análise do projeto 05210, institui o programa de gestão de desempenho funcional para os servidores e empregados públicos da administração municipal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. Diante deste novo mecanismo de gestão de desempenho funcional, aperfeiçoamento e aprimoramento que contribui na prestação dos serviços à população, não encontro óbices e voto pelo parecer favorável e pela tramitação do mesmo. Gabinete do vereador Ezequias Barros. Voto da vereadora Josete. Voto em separado. Essa proposta de norma prevê um programa de gestão de desempenho funcional consistindo em um sistema de avaliação funcional especial e um sistema de avaliação funcional. O primeiro diz respeito ao estágio probatório e o segundo, a avaliação permanente dos servidores municipais. A avaliação funcional especial destina-se à obtenção da estabilidade no serviço público e a avaliação funcional destina a apurar constantemente o desempenho do servidor. Em ambas as avaliações, não atingindo a pontuação mínima exigida, a consequência pode chegar ao desligamento do servidor municipal por exoneração ou demissão. Segundo o texto da proposição, o Programa de Gestão de Desempenho Funcional tem por finalidade planejar, acompanhar, avaliar, orientar e aprimorar o desempenho dos servidores e empregados públicos, a fim de contribuir com a excelência na prestação de serviços à população.
O artigo 9º prevê as hipóteses de afastamentos que suspendem a contagem do tempo para fins do estágio probatório de 3 anos, o que eleva o estágio para período maior. São questionáveis as hipóteses de afastamento, pois eles restringem alguns direitos sociais, inclusive o da licença maternidade e adoção. Há entendimento de que afastamentos possam ser descontados a partir de um determinado número, como, por exemplo, a partir da 2ª licença maternidade no estágio probatório. Seguindo com a análise da proposição, a avaliação de desempenho dos servidores será composta de fatores e resultados e comportamentais, sendo que no resultado final o impacto dos fatores e resultados será de 60% e os fatores comportamentais 40%. Eis aqui um grande problema da proposta, que define de forma extremamente genérica e subjetiva os critérios para avaliação e prevê que a regulamentação e detalhamento de tais disposições ocorrerá a posteriori, através de ato unilateral do Poder Executivo. Da forma posta diante de tamanha subjetividade, há um receio real de que tais instrumentos possam ser desvirtuados, havendo insegurança quanto à imparcialidade do julgador, isonomia dos critérios de julgamento, podendo, inclusive, ser utilizados como cerceamento de liberdade e opinião dos servidores públicos. O projeto em análise premia o alcance de resultados e a competitividade, focado no indivíduo e não no conjunto das equipes, seguindo as premissas das carreiras focadas no indivíduo. O modelo meritocrático e punitivo, tal como posto, tem sido motivo de grande adoecimento dos servidores públicos. As avaliações foram e estão sendo usadas como caráter premial para uns e punitiva para outros, quando deveriam ter caráter diagnóstico. Essa é a nossa defesa, porque o que nós queremos é que a política pública aconteça lá na ponta. Então, uma avaliação de desempenho, ela tem que fazer o diagnóstico para que os elementos que forem levantados como negativos em relação ao impacto nas políticas públicas possam ter as condições de ser avaliados e propostas alternativas para a melhoria do serviço. É importante afirmar que a avaliação de desempenho permanente ou especial do estágio probatório não são males em si, mas se tornam quando usadas para criar competição entre servidores, assédios e outros tipos de constrangimentos, ou para premiar a meritocracia, chegando a criar assédio institucional e organizacional. Embora a maioria dos países adote de avaliação individual de desempenho, a reforma da legislação, a fim de atrelar, especialmente em questões remuneratórias, a recompensa a uma avaliação coletiva de desempenho do órgão ou da categoria. Os Estados Unidos, por exemplo, após uma malograda tentativa de radicalizar a avaliação individual de desempenho, terminaram aderindo a modelos mais conexos com a avaliação coletiva. A correta utilização da avaliação de desempenho, antes e além de ser apenas instrumento de premiação ou punição dos servidores da carreira, deveria servir como instrumento de racionalização de custos, atendendo aos requisitos de melhoria das condições técnicas do trabalho, individual e coletivo, e de planejamento sistemático dos vários órgãos, unidades e ambientes organizacionais. Logo, deve servir como uma ferramenta para a possível melhora da qualidade dos serviços prestados à sociedade, antes de ser uma ferramenta para incremento da remuneração dos servidores.
Os artigos do projeto são de fácil compreensão e todos apontam para a possibilidade de exoneração ou demissão quando não alcançados os resultados pretendidos. Nesse sentido, precisa ser avaliado se o município de Curitiba, com fulcro no inciso 3º do artigo 41 da Constituição Federal, não estaria ultrapassando os limites do poder regulamentar, pois ainda não foi editada a Lei Complementar Federal. Vejamos. Artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício dos servidores nomeados para cargo do provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso 3º. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Então, isso está posto na Constituição Federal. Resta evidente que, para exoneração decorrente de avaliação de desempenho, faz-se necessária a regulamentação da norma constitucional para que produza integralmente seus efeitos. Norma de eficácia limitada. Trata-se de regra geral aplicável a todos os entes federativos a ser instituída mediante lei complementar federal que ainda não foi regulamentada. A proposição integra nova concepção de serviço público, onde servidor passa a ser dispensável. Há a previsão das comissões processantes de forma parecida com o que há hoje, prevendo uma comissão recursal da avaliação, o que já existia em portaria, mas não foi efetivada. Nesse ponto, reforça a Procuradoria Jurídica da Câmara, que na ideia de composição prévia do sistema avaliador, apresenta-se adequado expressar que a composição da comissão recursal, artigo 31, se dê de forma antecipada ao fato a se avaliar. Na mesma senda, que essa comissão seja composta sempre por servidores distintos daqueles que integraram a Comissão de Avaliação Funcional Especial ou a Comissão de Avaliação Funcional, algo que direciona mais imparcialidade à relação. É fundamental também que esteja prevista a possibilidade do servidor estabelecer em conjunto com a chefia as metas a serem cumpridas e que a avaliação seja de maneira coletiva e diagnóstica. As comissões processantes devem ter um caráter menos punitivo e mais de readequação de funções e posturas funcionais, de forma a garantir a supremacia do interesse público. Em síntese, a avaliação deve ter papel diagnóstico para a adoção de novas condutas, e não punitivo ou premial. Ademais, resta inequívoco que a proposta foi formulada às pressas, havendo clara necessidade de um debate mais profundo. Mesmo após 2 evoluções da proposição ao autor, via Comissão de Constituição e Justiça, para que fossem realizadas adequações técnicas e legais, há ainda diversos vícios que prejudicam a legalidade da proposta. Tal como apontado pela Procuradoria Jurídica, o texto em questão não se aprofunda em questões principiológicas fundamentais de imparcialidade, moralidade e efetividade, bem como omite a necessidade de lei em sentido estrito ao estabelecimento de certas obrigações. A carga material que se remete à regulamentação por ato do chefe do executivo é extravagante, inclusive incorrendo em possível vício legal, uma vez que poderá promover uma série de inovações no ordenamento jurídico. Ainda, o substitutivo geral apresenta diversos problemas referentes à técnica legislativa, inclusive alguns considerados de grande gravidade,
tal como o artigo 40, inciso 3º, onde pretende-se revogar toda a lei que dispõe sobre o sistema de avaliação especial de desempenho para servidores em estágio probatório, mas deixa alguns poucos dispositivos em vigor. Trata-se de uma inadequação legística por 2 fatores. Primeira questão é o parágrafo que remanesce de conteúdo necessariamente vinculado ao caput. Ficará sem seu caput. Então, isso é uma questão de técnica legislativa. Segundo, é que há determinação da Lei Complementar 95/98 no que pertine à concentração de conteúdo. Diante de todas essas constatações, entende-se como extremamente necessária uma audiência pública, incluindo toda a categoria afetada diretamente pela proposta, para que tenha participação ativa na construção de uma avaliação de desempenho que culmine em um serviço de qualidade, apresentando sugestões que possam ser incluídas na proposição antes da sua votação em definitivo no plenário da Câmara Municipal. Caso não se viabilize essa construção conjunta e democrática, por tudo que foi exposto, não há possibilidade da proposição prosperar. Assim, o voto é pela devolução ao autor, para que haja tempo hábil para organizar-se essa construção junto aos trabalhadores do setor público, inclusive possibilitando a inclusão de critérios objetivos de avaliação e a resolução dos demais impasses apontados nesse voto. Então, o nosso voto destaca a importância da realização de uma audiência pública, porque, como já foi dito pelas entidades, não houve nenhum diálogo entre a administração e as entidades representativas. Então, nós entendemos que há necessidade da abertura desse diálogo para que realmente todos esses aspectos que nós apontamos no nosso voto e outros, né, que possam ser ainda, né, abordados, realmente o executivo se coloque e haja um diálogo efetivo para que nós possamos avançar, né, na questão dessa proposição. Então, a solicitação é a realização de audiência pública. Eu acho que é importante também dizer, senhor presidente, que o nosso mandato tem buscado realizar uma reunião com a Secretaria de Governo já de algum tempo. A gente sabe que o secretário ele tem uma agenda muito apertada. A princípio, estava marcada para essa semana. Um dos pontos a ser colocado era justamente a necessidade do diálogo dessa proposta. Infelizmente, essa reunião foi desmarcada e colocada para a próxima semana. Então, eu acho que seria cabível a gente esperar, né, esse diálogo e a realização da audiência pública para que realmente nós, enquanto Câmara, né, possamos abrir a possibilidade democrática, né, para que as entidades realmente possam negociar com a gestão, né, as questões que julgam pertinentes. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Cláudio, como está o prazo desse projeto na comissão? Deixa eu dar uma conferida aqui. Cadê? O prazo dele na comissão é 16 de agosto. Então, em cima da fala da professora Josete, como eu já propus aqui da gente fazer uma conversa com os sindicatos, eu proporia aos vereadores que a gente fizesse essa fala, mas tem que ser antes agora do recesso, até para que não fique uma coisa, né? Eu
votaria para passar, eu fiz aqui para passar, mas como nós temos prazo, não estamos quebrando nenhuma situação, eu proponho aqui, como presidente, gostaria de saber dos demais vereadores, que façamos uma reunião, independente do que a vereadora vai fazer lá com a SGM, que a gente faça uma na comissão, ouvindo os sindicatos, por 10 minutos cada um dos sindicatos, já quero propor isso aqui já, uma reunião presencial, tá? Aqui no nosso setor de reuniões, ali embaixo, setor de comissões, que a gente faça, ouça, anote tudo, e aí venha para a comissão, claro, com para algum entendimento daquilo que precisa. Nosso horário também da comissão já terminou, né? Então, proponho isso aos vereadores, gostaria de ouvir o vereador Mauro Bobato. Bom dia, presidente. Eu estaria apto a votar CPL já para tramitar. Eu entendo a preocupação dos sindicatos, eu sei que essa discussão ficou de uma maneira pesada, sempre desde o pacote de ajuste fiscal. Esse diálogo que se alega para o sindicato não ter, o projeto está aqui desde agosto, chegou a voltar para a prefeitura, mas eu tenderia a votar pela tramitação. E não vejo problema em fazer uma reunião para discutir, escutar o que os sindicatos, essas preocupações que eles têm também. Mas eu tenderia a votar hoje, presidente. Vereador Leônidas. Presidente, acompanhei atentamente a posição dos representantes dos sindicatos aqui e concordo com a construção de uma reunião, mas pergunto se os demais entendem que seria necessariamente a construção dessas apresentações anterior à votação, que eu também estou apto a votar se necessário for. Agora, caso for a reunião, teria que ser acordado, teria que ser anterior ao recesso, acompanhando aí a posição do presidente. Ok. Vereador Hernani. Bom dia a todos. Eu também, minha opção seria para tramitação e já encurtar esse prazo mesmo aí para antes da plenária, discussão em plenária, já ir com algo definido. Então, eu vou pela tramitação. Qual o meu entendimento, tá? Nós, às vezes, somos acusados de não ouvir. E aí, na comissão, chegou agora. Eu não tenho como ouvir isso aqui sem chegar na comissão. Então, chegou na comissão. Há uma cobrança de que não foi ouvido. E aqui na comissão não foi. Em outras comissões, eu não sei se foi chamado, né, ou se foi pedido pelos sindicatos, tá? Então, para mim, está sendo pedido, eu gostaria de colocar dessa condição que a gente marcasse o mais breve possível, o Cláudio vai ver dentro da agenda o mais breve possível, e a gente poder ouvir. Não vamos atrasar nada, até porque não vai ser votado isso aqui essa semana, nós temos aí, essa semana não vota, se nós passarmos na semana que vem, na terça-feira da semana que vem, a gente já consegue votar, talvez ainda antes do recesso. Então, eu pediria aos senhores, então, que a gente pudesse votar no primeiro momento que a gente tem, mas que a gente ouça, né? Ouvimos aqui 3, mas que a gente pudesse ouvir e passar. E pedir que um dos diretores da Secretaria e aí peço já ao Cláudio, em nome da comissão, para que um dos superintendentes da educação venha fazer parte da reunião. E só nós ouvimos também, eu acho que não vai ter tanto isso como tendo alguém da secretaria aqui presente, né? Alguém que represente realmente a secretária e que nos dê uma luz também. Eu acho que isso vai colaborar para diminuir futuras falas de que ninguém ouviu ninguém. Eu creio que nós vamos atrasar uma semana, 10 dias o projeto, mas na outra semana, no mínimo na outra semana, a gente passa. Presidente, eu acho que é pertinente o seu encaminhamento, e só apontando como é um projeto que envolve todos os servidores, né? Nós teríamos que ouvir a Superintendência de Recursos Humanos da Prefeitura, né? Porque não são só os professores, né, que estão envolvidos. Tá certo. Josete, eu preciso encerrar porque o horário está começando a reunião da sessão, está começando a sessão,
Então, vou encerrar assim. Posso encerrar, né, Cláudio? Não tem problema nenhum deixar em suspense aqui, sem votação. Declaro encerrada a nossa reunião de comissão. Declaro encerrada a nossa reunião de comissão e fica a votação. Vamos tentar ver se já na próxima reunião de terça-feira. Como nós temos um feriado amanhã, sexta-feira, é complicado montar uma reunião daqui para segunda, né? Então, eu peço aos senhores que a gente deixe aí para, como nós temos até agosto, que para outra semana, mas na semana que vem a gente faz a reunião, achar um horário, e aí eu preciso que os vereadores se adequem com seus horários para que a gente possa ouvir o sindicato. Provavelmente na quinta-feira, vereador, tem horário para fazer essas reuniões daí. Ok, quinta-feira, então, a gente vai... Quinta-feira ou até sexta-feira, os senhores que decidem, tá? Mas daí eu vejo certinho. Tá. A gente conversa aqui na comissão. Isso. Então, declaro encerrada a nossa reunião de comissão. Desejo um ótimo dia a todos. Até logo, vereador. Bom dia. Tá bom.